Eu nunca fui muito de religião, sabe? Mas minha avó sempre dizia que tem coisas que a gente não mexe, que tem dias que são sagrados e que desrespeitar isso traz consequência. Ela falava isso toda Semana Santa, principalmente na Sexta-feira da Paixão, e eu sempre achei exagero de gente antiga, daquelas superstições que o povo do interior carrega na alma. Hoje eu tenho 32 anos, moro em Goiânia, mas cresci no interior de Goiás, numa cidadezinha pequena onde todo mundo se conhece e todo mundo sabe da vida de todo mundo. O que aconteceu comigo faz uns 7 anos, mas até hoje eu não consigo falar disso sem sentir um frio na espinha, um peso no peito e a certeza de que tem coisas nesse mundo que a gente não entende e não deveria tentar entender. Eu trabalhava como transportador de gado, fazia o serviço de levar boiada de uma fazenda para outra, e tinha uma rota que eu pegava sempre, uma estrada boiadeira antiga, estreita, que cortava uma mata fechada de Taquaruçu. Era um caminho mais curto, economizava quase 2 horas de viagem e eu conhecia aquilo de cor e salteado. Antes de continuar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Fico curioso em saber quem está acompanhando essa história, principalmente se tem gente aí que já passou por alguma coisa parecida ou que conhece essas estradas velhas de boiadeiro. Era abril e caiu justamente numa Sexta-feira da Paixão. Eu tinha um serviço para fazer, precisava levar uma carga de gado de uma fazenda perto de Pirenópolis para outra propriedade, uns 80 quilômetros dali. O fazendeiro, seu Domingos, me ligou 2 dias antes e falou que precisava que eu fizesse o transporte naquele dia específico porque ele ia viajar no sábado e precisava que o gado já estivesse lá. Eu falei que era Sexta-feira da Paixão, que minha família sempre fazia questão de guardar o dia de não trabalhar, mas ele me ofereceu o dobro do valor. Eu estava precisando de dinheiro, tinha umas contas atrasadas. E pensei comigo mesmo que era só superstição, que não ia fazer diferença nenhuma. Liguei para minha mãe avisando que não ia conseguir ir almoçar com a família naquele dia e ela ficou quieta do outro lado da linha, daquele jeito que mãe fica quando está desapontada, mas não quer brigar. Ela só falou para eu tomar cuidado, que dia santo não era dia de trabalhar, e desligou. Eu senti um aperto, mas empurrei aquilo para baixo e foquei no dinheiro que ia receber. Peguei a estrada de manhã cedo, umas 6 horas, ainda estava escuro. O céu tinha aquela cor de madrugada que parece que o mundo ainda não acordou direito. Carreguei o gado sem problema, eram umas 15 cabeças, e saí da fazenda do seu Domingos por volta das 9 da manhã. O dia estava estranho desde cedo, um silêncio pesado, nem passarinho cantando direito, e o céu meio encoberto, com nuvens grossas que deixavam tudo meio cinza. Eu dirigi a manhã toda, parei para almoçar num posto de beira de estrada, comi um prato feito rapidinho e continuei. Lembro que o pessoal do posto estava tudo meio quieto também, aquele clima de respeito que o povo do interior tem nos dias santos, e teve uma moça que me olhou meio torto quando eu disse que estava trabalhando, mas não falou nada. Eu voltei para o caminhão com aquela sensação esquisita, como se estivesse fazendo algo errado, mas tentando me convencer que era besteira. A estrada boiadeira que eu sempre usava ficava mais para frente, uns 40 quilômetros depois do posto. Era um desvio que poucos conheciam, uma estrada de terra batida que cortava por dentro de uma fazenda abandonada e passava por uma mata fechada de Taquaruçu, aquelas touceiras altas e densas que deixam a estrada escura mesmo de dia. Eu já tinha passado ali umas 20 vezes. Nunca tinha acontecido nada. Era só uma estrada feia e velha, cheia de buraco, mas que encurtava bastante o caminho. Quando cheguei na entrada do desvio, já era umas 4 da tarde, e o céu tinha escurecido mais ainda. Parecia que ia chover a qualquer momento. Eu entrei na estrada boiadeira e logo a vegetação foi fechando dos 2 lados. Os taquaruços formavam quase um túnel, e a luz que entrava era aquela luz fraca e esverdeada que atravessa a folhagem densa.
O cheiro de terra molhada e de mato era forte, e comecei a ouvir o barulho do vento balançando os taquaruços, um chiado contínuo e meio irritante. Eu estava tocando o caminhão devagar por causa dos buracos. A estrada estava mais ruim que o normal. Devia ter chovido nos últimos dias. O gado atrás estava inquieto. Eu ouvia ele se mexendo, batendo nos grades, fazendo aquele barulho de casco no metal. Isso era estranho porque normalmente na reta final eles se acalmam, mas ali eles estavam agitados, pareciam nervosos. Eu olhava pelo retrovisor de vez em quando para ver se estava tudo certo e via os olhos deles brilhando no escuro da carroceria. Arregalados, assustados. Pensei que talvez fosse o cheiro de algum bicho, onça ou algo assim, mas não dei muita bola. Continuei dirigindo e foi aí que percebi que o dia tinha escurecido muito rápido. Olhei para o relógio do painel e eram 5h20 da tarde. Ainda tinha luz. Mas ali dentro da mata parecia que já era noite. Liguei os faróis do caminhão e aquilo me deu um alívio momentâneo, mas logo em seguida comecei a perceber algo muito estranho. A neblina começou a subir do chão. Era uma neblina baixa, branca, que vinha lá de baixo e ia cobrindo a estrada, e eu nunca tinha visto isso naquela região. A temperatura caiu também. De repente fazia frio, um frio úmido que entrava pelos vãos do caminhão e grudava na pele. Eu fechei a janela e continuei, mas o frio persistia. Era como se viesse de dentro do próprio caminhão. A neblina foi ficando mais densa e em poucos minutos eu mal conseguia ver a estrada, mesmo com os faróis acesos. Reduzi a velocidade, estava quase parando. E foi quando eu vi a lua. Era uma lua cheia enorme, brilhante, que apareceu no céu de repente, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada gigante. Isso não fazia sentido. O céu estava coberto de nuvens o dia todo. Não tinha como ter uma lua cheia tão clara e forte assim. Mas ali estava ela, enorme, iluminando a estrada e a neblina, com uma luz prateada e fria que deixava tudo com um aspecto irreal, fantasmagórico. O gado começou a berrar. Não era um berro normal de gado nervoso, era um berro de pânico, de desespero, como se eles tivessem visto algo terrível. Eu parei o caminhão, puxei o freio de mão e fiquei ali parado tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio era total, nem o vento nos taquaruços eu ouvia mais. Era como se o mundo tivesse parado, como se eu tivesse entrado num lugar que não era parte do mundo normal. Meu coração estava disparado, eu sentia ele batendo na garganta, e minhas mãos tremiam no volante. Pensei em dar ré, voltar, esquecer o atalho e pegar a estrada principal. Mas quando olhei pelo retrovisor, a neblina tinha fechado completamente atrás de mim. Eu não via nada além daquela cortina branca e espessa. Respirei fundo e decidi continuar, afinal, a estrada tinha que sair em algum lugar, e ficar parado ali me parecia pior. Foi quando eu ouvi o sino. Era um som de sino de igreja, daqueles sinos antigos e pesados que tocam devagar, badaladas longas e solenes. O som vinha de algum lugar à frente, ecoando pela mata, e aquilo me deixou completamente desconcertado. Não tinha igreja ali, não tinha nada ali, era só mata e estrada velha. Mas o sino continuava tocando, e junto com ele comecei a ouvir vozes. Eram vozes baixas, murmurando algo que eu não conseguia entender. Um coro de vozes que parecia vir de muitas pessoas, todas falando junto, numa reza ou cântico. Eu agarrei o volante com força, tentando me convencer que era só o vento ou eco de alguma coisa distante. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era normal, que tinha algo muito errado acontecendo. Se você está gostando e quer que eu continue trazendo esses relatos, não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a compartilhar essas histórias que eu guardo há tanto tempo. Dei partida no caminhão de novo e avancei devagar, quase em passo de tartaruga. Os faróis cortavam a neblina e a luz da lua continuava forte lá em cima, criando sombras longas e distorcidas nas touceiras de Taquaruçu.
As vozes ficaram mais altas, mais claras, e eu conseguia distinguir que eram vozes rezando em latim. Isso me deu um arrepio imediato, porque Sexta-feira da Paixão tem procissão, e antigamente as procissões eram rezadas em latim. Mas não tinha ninguém ali, não tinha nenhuma cidade, nenhuma comunidade, nada. Era só eu, o caminhão, o gado apavorado e aquelas vozes invisíveis rezando na neblina. A estrada fez uma curva suave para a esquerda e quando eu virei, eu vi. Fiquei com o pé no freio, o caminhão parou no meio da estrada e eu fiquei ali, paralisado, olhando sem conseguir processar o que meus olhos estavam vendo. Vindo em minha direção, caminhando lentamente pela estrada boiadeira, havia uma procissão. Era uma fila de pessoas vestidas com túnicas escuras, capuzes que escondiam os rostos, carregando velas acesas que tremulavam na neblina. À frente ia um homem mais alto, carregando uma cruz enorme de madeira nas costas, e atrás dele vinha uma multidão. Devia ter umas 50 ou 60 pessoas, todas em silêncio, caminhando em ritmo lento e cadenciado. O sino continuava tocando, mas eu não via sino nenhum. O som simplesmente ecoava no ar. As vozes em latim vinham daquela multidão, e agora eu conseguia ver que seus lábios se moviam, mas o som parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como se a própria mata estivesse rezando. Eu sentei ali, agarrado no volante sem conseguir me mexer. Meu corpo inteiro estava gelado, e eu sentia um peso terrível no peito. Uma opressão, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. A procissão continuou vindo na minha direção, e conforme ela se aproximava, eu comecei a perceber detalhes que me encheram de um terror que eu nunca tinha sentido na vida. As velas que eles carregavam tinham chamas azuladas, e não tremiam com o vento, ficavam perfeitamente imóveis, como se fossem pintadas no ar. Os pés das pessoas não faziam barulho na terra. Eles simplesmente deslizavam, flutuavam sobre o chão. E eu percebi que não levantavam poeira, não deixavam rastro. Quando eles passaram perto o suficiente, eu tentei ver os rostos debaixo dos capuzes. E o que eu vi me fez engasgar de medo. Não tinha rosto. Era só escuridão, um vazio negro e profundo dentro dos capuzes. Como se as túnicas estivessem vazias, como se não tivesse ninguém ali dentro. O homem que carregava a cruz parou bem na frente do meu caminhão. A cruz era enorme, de madeira tosca e pesada, cheia de lascas e manchas escuras que pareciam sangue seco. Ele virou o capuz na minha direção, e mesmo sem ver um rosto, eu senti que ele estava me olhando. Senti um julgamento, uma acusação silenciosa, e naquele momento tudo que minha avó tinha falado sobre dia santo, sobre respeito, sobre não trabalhar na Sexta-feira da Paixão, tudo voltou na minha cabeça como um trovão. Eu tinha violado o dia sagrado. Eu tinha escolhido dinheiro ao invés de respeito e agora eu estava pagando por isso. A multidão começou a passar dos dois lados do caminhão. Eles passavam tão perto que eu podia estender a mão e tocar neles. Mas eu não conseguia me mexer. Estava completamente paralisado de terror. Ouvi um barulho na carroceria. O gado estava apavorado, batendo nas grades com tanta força que eu senti o caminhão balançar. Um dos bois berrou, um berro agudo e desesperado, e de repente ficou em silêncio. Os outros também foram silenciando, um por um, até que não tinha mais nenhum som vindo de trás. Isso me encheu de um pavor ainda maior, porque eu sabia que alguma coisa tinha acontecido com eles, mas eu não conseguia me virar, não conseguia checar, só conseguia ficar ali, olhando aquelas figuras sem rosto passando do meu lado, rezando em latim, carregando suas velas de chamas azuis. O tempo parecia ter parado. Não sei quanto tempo durou aquilo, se foram minutos ou horas, mas pareceu uma eternidade. A procissão inteira passou por mim, e quando o último encapuzado sumiu na neblina atrás do caminhão, o sino parou de tocar. As vozes cessaram. A neblina começou a se dissipar, e a lua enorme que estava no céu simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A luz voltou,
aquela luz fraca de final de tarde, e o som do vento nos taquaruços voltou também. Eu consegui me mexer de novo, e a primeira coisa que fiz foi olhar para o retrovisor para ver a carroceria. Meu coração quase parou. O gado estava morto, todos eles caídos no chão da carroceria, sem nenhum ferimento visível, sem sangue, sem nada. Eles simplesmente tinham morrido, como se alguém tivesse apagado a vida deles de uma vez. Eu abri a porta do caminhão, minhas pernas mal me seguravam, e fui até a carroceria. Subi na grade e olhei. 15 cabeças de gado, todas mortas, com os olhos abertos e vidrados, a boca entreaberta, numa expressão de terror puro. Eu encostei a mão num deles e estava frio, gelado, como se tivesse morrido há horas. Mas eu sabia que eles estavam vivos minutos atrás, berrando de medo. Voltei para a cabine do caminhão e dirigi. Dirigi rápido, sem olhar para trás, sem pensar, só querendo sair daquela estrada maldita. Não sei quanto tempo levei, mas quando finalmente saí da mata de Taquaruçu e cheguei na estrada principal, o sol ainda estava no céu. Era um pouco mais de 6 da tarde. Eu tinha entrado na estrada boiadeira às 5h20, tinha passado por aquela procissão, tinha ficado paralisado ali, e mesmo assim só tinha se passado 40 minutos. Não fazia sentido, mas nada daquilo fazia sentido. Cheguei na fazenda de destino quase de noite. Seu Antônio, o dono, veio me receber, e quando viu o gado morto, ele ficou branco. Perguntou o que tinha acontecido e eu não consegui responder direito, só falei que eles tinham morrido no caminho, que eu não sabia explicar. Ele ficou desconfiado, achou que eu tinha dirigido mal, que tinha batido ou feito alguma coisa, mas quando o veterinário chegou para examinar os animais, ele não encontrou nenhuma explicação. Nenhum ferimento, nenhum sinal de doença, nenhum envenenamento. Os animais simplesmente tinham parado de viver e não tinha como explicar isso. Eu voltei para casa naquela noite e contei tudo para minha mãe. Ela me ouviu em silêncio e quando terminei, ela só balançou a cabeça e falou que eu tinha tido sorte, que podia ter sido muito pior. Ela me levou na benzedeira da cidade, Dona Maria, uma senhora de 80 e poucos anos, que conhecia reza para tudo. Dona Maria me benzeu com galhos de arruda, jogou sal grosso, fez orações que eu não entendia, e no final me disse para nunca mais desrespeitar dia santo, que o que eu tinha visto era a procissão das almas, os espíritos dos que morreram sem fazer as pazes com Deus, condenados a caminhar eternamente. Ela disse que eles tinham levado o gado como pagamento, como punição pelo meu desrespeito, e que eu devia agradecer por ter saído vivo. Eu nunca mais peguei aquela estrada boiadeira. Aliás, eu nunca mais trabalhei em dia santo, não importa quanto me ofereçam. Tem coisas que a gente não mexe, tem regras que existem por um motivo, e eu aprendi isso da pior forma possível. De vez em quando, eu ainda sonho com aquela procissão, com as figuras sem rosto, com o sino tocando na neblina, e acordo suando frio, com o coração disparado. Tem noites que eu ouço o sino de longe, mesmo morando na cidade, e eu fecho todos os crucifixos que tenho em casa, acendo uma vela e rezo. Para quem quer apoiar o canal e ter acesso a conteúdo exclusivo, já está liberado o nosso clube de membros, com vídeos que só faço para essa área, histórias que são pesadas demais para ficar aqui no canal principal. Seu Domingos, o fazendeiro que me contratou, nunca me pagou o valor combinado. Ele disse que o prejuízo do gado morto era maior que o frete, e eu nem discuti, só quis esquecer aquilo tudo. Mas uns 2 meses depois, eu soube por um conhecido que ele tinha falecido. Ataque cardíaco, do nada, no meio da noite. Dizem que ele estava sozinho em casa e quando acharam o corpo dele, ele estava com uma expressão de terror no rosto, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo horrível. A família dele comentou que na noite que ele morreu, os cachorros da fazenda ficaram uivando sem parar e que teve gente que ouviu um sino tocando ao longe, mesmo sem ter igreja por perto. Eu não sei se a morte dele teve relação com o que aconteceu comigo,
Mas eu sei que desde aquele dia eu carrego um peso que não sai. Não é só medo, é culpa. É a certeza de que eu mexi em algo que não devia, que atravessei uma linha que não pode ser atravessada. Tem dias que eu olho para o céu na sexta-feira da paixão e sinto aquele frio de novo, aquela presença, como se eles ainda tivessem de olho em mim, esperando para ver se eu vou escorregar de novo, se eu vou falhar de novo. E eu faço questão de não falhar. Eu vou na igreja, eu rezo, eu respeito, porque eu sei que se eu encontrar aquela procissão de novo, eles não vão deixar eu escapar. Eles ainda estão lá, caminhando naquela estrada boiadeira, na neblina, sob a lua cheia que não deveria existir. Procurando alguém que desrespeite o sagrado, alguém que ignore os avisos, alguém como eu fui. E quando encontram, eles cobram o preço, sempre cobram. Essa foi a minha história. Obrigado por ter me escutado até o final. Meu nome é Leandro, tenho 43 anos e trabalho com agricultura desde que me entendo por gente aqui no interior de Goiás. Venho de uma família de lavradores. Meu pai cultivava milho e feijão nas mesmas terras que hoje são minhas, e sempre ouvi dele que a terra dá o que a gente planta desde que se respeite o tempo certo e a vontade dela. Nunca fui de acreditar em coisa de outro mundo, sempre tive os pés firmes no chão, mas o que aconteceu comigo há 3 anos mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. Teve uma noite que eu jamais vou esquecer. Uma noite de tempestade de verão dentro do paiol velho lá nos fundos da propriedade, quando descobri que alguns acordos não são feitos para serem quebrados e que certas dívidas não se pagam com dinheiro. Até hoje eu sinto um frio na barriga quando o céu escurece rápido demais e o cheiro de chuva mistura com o cheiro de milho seco, porque eu sei que ele pode voltar a qualquer momento para buscar o que ainda falta. Foi no ano de 2022, depois de uma seca braba que durou quase 5 meses e deixou a plantação de milho praticamente perdida. Eu tinha investido todas as economias naquela safra, tinha até pegado um empréstimo no banco para comprar semente boa e adubo, e ver tudo morrendo no pé era como assistir meu futuro sendo engolido pelo sol. Minha esposa, Cleusa, estava grávida da nossa segunda filha. A Eduarda tinha só 4 anos na época e a gente mal conseguia pagar as contas de casa. Eu lembro que passei noites em claro olhando para o teto do quarto, calculando na cabeça quanto tempo a gente tinha, até perder tudo, até o banco tomar a terra que era da família há 3 gerações. Foi quando o João Batista, um velho que trabalhava para as bandas da fazenda vizinha, me disse uma coisa que na hora pareceu absurda, mas que o desespero fez parecer razoável. A gente estava encostado na cerca de arame, olhando para o céu sem nuvem, e ele acendeu um cigarro de palha antes de falar baixo, quase sussurrando que existia um jeito de salvar a colheita. Ele disse que conhecia gente que tinha feito, que era coisa antiga, de tempo dos avós dele, e que funcionava se a pessoa tivesse coragem e precisão de verdade. Era sobre ir até a Encruzilhada Velha, aquela que fica no caminho de terra perto do cemitério abandonado, levar 3 velas pretas, um punhado de terra da própria roça, e fazer um pedido em voz alta na meia-noite de uma sexta-feira. João Batista falou que alguém apareceria, que nem sempre dava para ver direito quem era, mas que o acordo era selado na hora, e o que a pessoa pedisse aconteceria em poucos dias. Ele também avisou, com aquele jeito sério dele, que depois de um tempo esse alguém voltava para cobrar, e que era melhor ter guardado dinheiro bom, porque a cobrança não era brincadeira. Antes de eu continuar, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Fico curioso em saber quem está acompanhando essa história e se alguém aí já ouviu falar de coisa parecida na região de vocês. Enfim, eu passei uns 3 dias pensando naquilo, rindo de mim mesmo por estar considerando uma maluquice dessas. Mas a cada manhã que eu acordava e via o milharal mais seco, mais queimado, mais morto, a ideia foi parecendo menos absurda.
A Cleusa percebeu que eu estava estranho, mais calado que o normal. Mas eu não contei nada para ela, porque sabia que ia parecer coisa de doido. Na quinta-feira à noite, eu resolvi que ia fazer, que não tinha mais nada a perder mesmo. E na sexta-feira, eu passei o dia inteiro com o estômago embrulhado, ansioso e com medo de uma coisa que eu nem sabia direito o que era. Quando chegou perto das 11 da noite, eu falei para Cleusa que ia até o paiol buscar umas ferramentas que tinha esquecido lá e saí de casa com uma sacola pequena, onde tinha colocado as 3 velas pretas que comprei numa loja de artigos religiosos na cidade, e um punhado de terra que peguei direto do pé de milho mais seco da roça. O caminho até a encruzilhada levava uns 20 minutos a pé, e eu fui com a lanterna na mão, sentindo o coração bater cada vez mais rápido. A noite estava estranhamente silenciosa, sem grilo, sem cachorro latindo ao longe, sem vento, como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. Quando cheguei na encruzilhada, bem no meio onde os 2 caminhos de terra se cruzam, eu acendi as 3 velas, fiz um círculo com a terra da roça e falei em voz alta, meio trêmula, mas firme, que eu precisava de chuva para salvar a colheita, que precisava que o milho crescesse forte e que a safra fosse boa. Por uns segundos não aconteceu nada, e eu comecei a me sentir ridículo ali, parado no meio da encruzilhada, falando sozinho de madrugada. Mas aí as velas começaram a tremeluzir todas ao mesmo tempo, mesmo sem ter vento nenhum, e eu senti um cheiro forte de terra molhada, misturado com algo adocicado e meio podre, que me deu ânsia. Foi quando eu vi uma sombra se formando do outro lado da encruzilhada. Uma silhueta de homem alto, magro demais, usando um chapéu de aba larga que escondia o rosto. Ele não tinha chegado andando, simplesmente estava lá de repente, e a voz que saiu dele era rouca, arrastada, estranha, como se viesse de um lugar muito fundo. Ele perguntou se eu tinha certeza do que estava pedindo, se eu estava disposto a pagar o preço quando chegasse a hora, e eu, tremendo inteiro, mas desesperado, disse que sim, que pagaria o que fosse preciso. A sombra deu uma risada baixa que fez minha espinha gelar, e disse que estava feito, que em 3 dias a chuva viria e a colheita seria salva, mas que quando ele voltasse eu teria que entregar o que ele pedisse, sem questionar, sem tentar enganar. Eu concordei. As velas apagaram de uma vez só, e quando pisquei, ele já não estava mais lá. Voltei para casa correndo, suando frio, com as pernas bambas, e deitei do lado da Cleusa sem conseguir dormir direito. No domingo de manhã, exatamente 3 dias depois, o céu que estava azul e limpo começou a escurecer rápido. Nuvens pesadas e carregadas surgiram do nada e começou a chover. Choveu durante 2 dias seguidos, uma chuva boa, grossa, constante, que encharcou a terra e fez o milharal reviver como num milagre. Em 2 semanas, as plantas estavam verdes, fortes, cheias de espigas, graúdas e bonitas. A safra foi a melhor que eu já tinha tido na vida. Consegui pagar o empréstimo do banco, guardar dinheiro, comprar um trator usado e ainda sobrou para reformar a casa. A Cleusa ficou radiante, achou que era recompensa divina por tanta luta, e eu deixei ela acreditar nisso porque não tinha coragem de contar a verdade. Os meses foram passando, a Laura nasceu saudável e linda, a Eduarda começou a ir para a escolinha, e eu quase tinha conseguido convencer a mim mesmo de que aquela noite na encruzilhada tinha sido um sonho, um delírio causado pelo desespero. Mas no fundo, eu sabia que não era, porque toda vez que eu passava perto daquela encruzilhada, mesmo de dia, eu sentia um peso no peito e um frio que não vinha do tempo. Foi só no começo do ano seguinte, quase 8 meses depois do acordo, que ele voltou. Era uma noite de tempestade de verão, daquelas que vêm rápido e violentas, com raios cortando o céu e trovões que fazem a casa tremer.
A luz elétrica tinha caído por volta das 8 da noite, e a gente estava na sala com velas acesas, as meninas meio assustadas com o barulho da chuva batendo no telhado de zinco. Foi quando eu ouvi um barulho vindo do paiol lá nos fundos, um som de madeira rangendo, de portas se abrindo, e eu pensei que podia ser o vento ou algum bicho procurando abrigo. Peguei a lanterna e falei para Cleusa que ia dar uma olhada. Coloquei uma capa de chuva e saí no meio da tempestade. O paiol fica a uns 50 metros da casa. É uma construção velha de madeira que meu avô construiu, com tábuas gastas pelo tempo, telhado de telha-vã com goteiras. E lá dentro a gente guarda ferramentas, sacas de milho seco, alguns móveis velhos. O cheiro lá dentro é sempre aquele de madeira úmida misturado com milho, poeira e ferrugem. Quando cheguei na porta, ela estava escancarada, batendo com o vento, e eu tive certeza de que tinha fechado ela com o cadeado de manhã. Entrei segurando a lanterna, a luz fraca iluminando o interior, cheio de sombras que dançavam nas paredes. E foi quando eu vi ele. Estava parado no fundo do paiol, entre as sacas de milho e as ferramentas penduradas na parede. A mesma silhueta magra e alta. O mesmo chapéu escondendo o rosto. Meu sangue gelou, minhas pernas quase não me seguravam, e a voz rouca dele cortou o som da chuva na telha. Ele disse que tinha vindo buscar o pagamento, que o acordo tinha sido cumprido da parte dele, e agora era minha vez. Eu, gaguejando, perguntei quanto ele queria, disse que tinha guardado um dinheiro bom, que podia pagar o que fosse justo. Foi aí que ele deu aquela risada de novo. Aquela risada que parecia vir de um buraco fundo na terra, e disse que não queria dinheiro. Se você está gostando e quer que eu continue trazendo esses relatos, não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias como essa aqui. Continuando, eu perguntei então o que ele queria, e ele se aproximou alguns passos, ainda sem que eu conseguisse ver o rosto direito debaixo daquele chapéu. Ele disse que queria 7 anos da minha vida, não dos anos finais quando eu já estivesse velho e acabado, mas 7 anos bons, de força, de saúde, de memória. Falou que eu acordaria num dia e simplesmente não lembraria de 7 anos inteiros da minha vida, como se eles nunca tivessem existido, e que meu corpo envelheceria esses 7 anos de uma vez. Disse que era o preço justo por ter salvo tudo que eu tinha, por ter me dado prosperidade quando eu estava afundado. Eu senti as lágrimas descendo, a voz sumindo, e implorei que não, que tinha família, filhas pequenas, que esses anos eram tudo para mim. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno, só o som da chuva e dos trovões preenchendo o paiol. E então disse que havia uma alternativa. Ele podia levar ao invés disso uma memória, a memória mais preciosa que eu tinha. Aquela que me fazia sorrir nos dias ruins, que me aquecia o coração, que eu guardava como tesouro. Disse que eu continuaria vivendo, mas sem aquela memória, e que o vazio que ela deixasse nunca seria preenchido. Eu não sabia o que era pior, perder anos de vida ou perder uma memória importante, e fiquei ali parado, tremendo, tentando pensar, tentando encontrar uma saída que não existia. Foi quando eu perguntei, desesperado, se não tinha outra coisa que ele pudesse aceitar, qualquer outra coisa, e ele disse que não, que o acordo era esse e que eu tinha que escolher naquela hora, naquele momento, ou ele levaria as duas coisas. Minha cabeça estava girando, meu coração socando o peito, e eu tentei pensar em qual memória seria a mais preciosa. Será que era o dia do meu casamento com a Cleusa, o nascimento da Eduarda, o nascimento da Laura, as tardes de domingo na casa dos meus pais quando eles ainda eram vivos? Eu não conseguia escolher, não conseguia decidir o que perder. E foi aí que eu comecei a chorar mesmo, soluçar feito criança, implorando que ele tivesse misericórdia. Mas aquela coisa não tinha misericórdia, nenhuma.
Não tinha compaixão, não tinha humanidade. Ele deu um passo à frente e eu finalmente consegui ver um pedaço do que tinha debaixo do chapéu. Não era um rosto humano, ou pelo menos não completamente. Era algo deformado, com a pele esticada demais, olhos fundos que brilhavam com uma luz amarelada e um sorriso largo demais, com dentes que pareciam afiados. Ele estendeu a mão, uma mão com dedos longos e tortos, e disse que se eu não escolhesse até ele contar até 3, a escolha seria dele, e ele levaria tudo. Começou a contar, devagar, arrastado, e no desespero eu gritei que ele podia levar a memória, que levasse a memória e me deixasse em paz. Ele parou no 2, inclinou a cabeça de lado como se estivesse analisando se eu estava sendo sincero, e então colocou aquela mão no meu peito. Eu senti uma dor fria, profunda, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim, e ao mesmo tempo imagens começaram a passar pela minha cabeça em alta velocidade. Vi meu pai me ensinando a dirigir o trator velho, vi minha mãe fazendo bolo de fubá na cozinha, vi eu e Cleusa namorando embaixo do pé de jabuticaba no quintal da casa dela, vi a Eduarda dando os primeiros passos. E então, de repente, uma dessas imagens começou a desbotar, a perder cor, a ficar embaçada, até sumir completamente. Quando voltei a mim, estava caído no chão do paiol, encharcado de suor e chuva, com a lanterna caída do lado, iluminando o teto de madeira. Ele tinha ido embora. A porta do paiol estava fechada e eu fiquei ali, deitado, tentando entender o que tinha acontecido, tentando lembrar o que tinha perdido. Voltei cambaleando para casa. A tempestade já estava passando e a Cleusa me recebeu preocupada, dizendo que eu tinha demorado demais. Fui para o quarto, me troquei e fiquei sentado na beirada da cama, tentando vasculhar minha memória para descobrir o que tinha sumido. Eu lembrava do casamento, lembrava dos nascimentos das meninas, lembrava das tardes de domingo, mas tinha um buraco, um espaço vazio que eu não conseguia identificar direito. Era como tentar lembrar de um sonho que você sabe que teve, mas não consegue recuperar. Os dias foram passando e aquele vazio foi ficando mais claro. Toda vez que a Cleusa mencionava alguma coisa do passado, eu concordava, sorria. Mas por dentro eu sabia que tinha algo faltando. Um dia a Eduarda perguntou se a gente podia ir naquele lugar que a gente sempre ia quando ela era menor, e eu não fazia ideia do que ela estava falando. Cleusa riu e disse que era o açude lá perto da cidade, que a gente ia pescar todo mês, que era tradição da família. Mas eu não lembrava disso. Não lembrava de nenhuma pescaria, de nenhum açude, de nenhuma tradição. Foi aí que comecei a entender o tamanho do que eu tinha perdido. Ele tinha levado as memórias de todas as pescarias que eu fazia com meu pai e que depois passei a fazer com a Cleusa e as meninas. Tinha levado as tardes de sábado preparando as varas, as manhãs de domingo na beira do açude, as risadas quando alguém pegava um peixe, os sanduíches que a Cleusa preparava, as conversas sobre tudo e nada. Eram dezenas de memórias boas, talvez centenas, todas conectadas a um mesmo fio, e ele tinha arrancado o fio inteiro. Eu tento disfarçar, tento fingir que lembro quando alguém toca no assunto, mas no fundo dói demais saber que tem um pedaço enorme da minha vida que simplesmente não existe mais para mim. A Cleusa percebeu que algo estava errado. Me perguntou algumas vezes se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, mas eu não tive coragem de contar. Como é que eu ia explicar que fiz um pacto numa encruzilhada e que paguei com memórias? Ela ia achar que eu estava doido, ia querer me levar no médico, ia sofrer por mim. E eu não queria isso. Então eu carrego esse peso sozinho, esse vazio que ninguém mais vê, mas que eu sinto todo dia. O pior é que eu sei que ele pode voltar. Não ficou nada escrito, nenhum documento, nenhuma garantia de que o acordo estava encerrado.
Eu só sei que uma noite, no meio de uma tempestade, dentro de um paiol velho que cheira a milho e ferrugem, eu paguei uma dívida que não era em dinheiro e que o preço foi um pedaço da minha própria vida. Hoje em dia, eu evito passar por aquela encruzilhada, não volto mais no paiol quando tem tempestade, e sempre que o céu escurece rápido demais, eu sinto aquele frio subindo pela espinha. Aquele medo de ouvir aquela voz rouca de novo, aquela risada que vem de algum lugar onde não deveria existir nada. A colheita continua boa, a vida continua. As contas são pagas, mas eu sei que nada disso vale o que eu perdi. Para quem quer apoiar o canal e ter acesso a conteúdo exclusivo, já está liberado o nosso clube de membros com vídeos que só faço para essa área. Tem muita história forte por lá que eu não posto aqui no canal aberto. Voltando ao que eu estava falando, tem noites que eu acordo suando frio, achando que ouvi aquele rangido de madeira velha, aquele som de porta de paiol se abrindo sozinha, e eu fico quieto na cama, segurando a respiração, rezando baixinho para que seja só o vento, só a casa, estalando, só minha cabeça me pregando peça. A Cleusa dorme tranquila do meu lado, as meninas dormem nos quartos delas, e eu fico ali no escuro sabendo que protegi elas de perder tudo, mas me perguntando se o preço não foi alto demais. Tem uma benzedeira aqui da região, a dona Sebastiana, que uma vez me olhou nos olhos depois da missa e disse baixinho que eu estava carregando algo pesado, algo que não era desse mundo. Ela me ofereceu um banho de ervas, uns galhos de arruda para pendurar atrás da porta, sal grosso para espalhar nos cantos da casa. Mas eu agradeci e disse que estava tudo bem, porque no fundo eu sei que essas coisas não vão resolver, não vão desfazer o que foi feito. O acordo foi selado, o preço foi pago e agora é só conviver com as consequências. Eu só torço para que ele não volte, para que aquilo tenha sido suficiente, para que a dívida esteja quitada. Mas uma parte de mim, aquela parte que viu o que tem debaixo daquele chapéu, que sentiu aquela mão fria no peito, sabe que esse tipo de coisa nunca acaba de verdade. E, às vezes, eu olho para o milharal verde e bonito, para o trator novo estacionado no galpão, para a casa reformada, e me pergunto se valeu a pena. Se aquela noite de desespero na encruzilhada valeu todo o resto. E a resposta sincera é que eu não sei. Tem dias que eu acho que sim, que eu salvei minha família da ruína, que fiz o que tinha que ser feito. E tem dias, principalmente quando a Eduarda me pergunta de alguma coisa das pescarias, e eu tenho que fingir que lembro, que eu tenho certeza de que não. Valeu. De que nenhuma colheita, nenhum dinheiro, nenhuma prosperidade vale um pedaço da sua própria vida sendo arrancado e levado embora. O João Batista, aquele velho que me contou sobre a encruzilhada, sumiu uns meses depois. Dizem que ele foi embora para a casa de um filho em outro estado, mas eu nunca acreditei muito nisso. Eu acho que ele também tinha feito o acordo e que talvez tenha chegado a hora dele pagar de um jeito que não deu para continuar por aqui. Ou talvez eu esteja viajando demais, procurando padrões onde não tem, tentando encontrar outras pessoas que passaram pelo mesmo para não me sentir tão sozinho nisso tudo. De qualquer forma, ele se foi. E com ele foi a única pessoa que talvez pudesse entender o que eu carrego. Eu escrevi isso tudo porque preciso tirar de dentro de mim. Preciso que alguém saiba, mesmo que seja um desconhecido na internet assistindo esse vídeo. Eu sei que tem gente que vai achar que é mentira, invenção, história para assustar, e tudo bem. Eu também acharia se não tivesse acontecido comigo. Mas para quem está ouvindo e sentindo aquele arrepio, aquela sensação de que talvez não seja mentira, eu quero deixar um aviso. Não importa o quanto você esteja desesperado, não importa o quanto pareça que não tem saída nunca, jamais, faça acordo em encruzilhada. Porque o que vem cobrar depois não quer seu dinheiro, não quer seus bens, quer algo muito mais valioso, quer um pedaço de você mesmo, daquilo que te faz ser quem você é, daquilo que te dá razão para continuar.
Ainda moro na mesma casa, ainda trabalho na mesma terra. Ainda acordo todo dia antes do sol nascer para cuidar da roça. A vida continua, como sempre continuou, mas agora tem um peso que não tinha antes, uma sombra que me acompanha mesmo nos dias mais claros. E toda vez que vejo uma tempestade se formando no horizonte, toda vez que a luz cai e fico no escuro ouvindo a chuva bater no telhado, eu olho na direção do paiol lá nos fundos e fico esperando, com o coração apertado, para ver se aquela porta vai se abrir sozinha de novo, se aquela silhueta vai estar lá esperando, se chegou a hora de ele voltar para buscar mais alguma coisa. Porque no final das contas, eu aprendi que certas dívidas nunca são totalmente pagas, que certos acordos não têm data de validade e que quando você abre uma porta para o que não deveria existir, essa porta nunca fecha completamente. Fica sempre uma fresta, uma brecha, por onde aquilo pode voltar quando bem entender. E você passa o resto da vida olhando para essa fresta, esperando, temendo, sabendo que uma hora ou outra, numa noite de tempestade, numa madrugada silenciosa, naquele momento em que você menos espera, ele vai estar lá de novo. E aí não vai ter choro, não vai ter súplica, não vai ter negociação. Só vai ter o pagamento, mais uma vez, por algo que você não deveria ter pedido. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de assombração que a gente ouve por aí, sabe? Sempre fui meio cético com essas coisas, daqueles que precisa ver para crer. Mas o que aconteceu comigo numa madrugada de março de 2018 mudou completamente a minha forma de ver o mundo. Eu trabalhava como caminhoneiro na época, fazia viagens longas pelo interior e tinha uma rota que eu conhecia como a palma da minha mão. Era uma rodovia estadual que cortava o oeste do estado, dessas estradas meio esquecidas que o governo nunca se lembra de reformar direito. O asfalto era cheio de buraco, a sinalização estava toda apagada e de noite aquilo virava um deserto de piche e escuridão. Mas o que me deixa acordado até hoje, o que me faz verificar as portas de casa 3 vezes antes de dormir, foi o que vi naquele ponto de ônibus abandonado no quilômetro 147. Porque naquela noite eu vi o ônibus dos Romeiros. E pior, quase entrei nele. Antes de continuar, me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? Fico curioso em saber quem está acompanhando essa história e se alguém daí já passou por aquela rodovia. Deixa eu te situar melhor. Aquela rodovia era conhecida na região por ter um histórico bem pesado de acidentes. A galera do posto de gasolina onde eu sempre parava para tomar um café contava cada história de arrepiar os cabelos. Tinha um trecho em especial, entre os quilômetros 140 e 150, que era considerado amaldiçoado. Diziam que nos anos 90, um ônibus cheio de romeiros que voltavam de Aparecida do Norte tinha sumido naquela estrada. Era uma sexta-feira da paixão, chovendo muito, e o ônibus simplesmente desapareceu. Nunca acharam destroços, nunca acharam os corpos, nada. 53 pessoas, incluindo o motorista e o padre que organizava a romaria, evaporaram no ar. As famílias fizeram buscas por meses. A polícia revirou cada centímetro daquela rodovia. Mergulhadores vasculharam os rios e represas da região. Nada. Como se aquelas pessoas nunca tivessem existido. Com o tempo, a história virou lenda urbana, aquele tipo de coisa que a galera conta para os amigos em noite de bebedeira, sabe? Mas tinha gente que jurava de pé junto que via um ônibus velho passando na estrada de madrugada, sempre no mesmo horário, sempre silencioso, e que os passageiros olhavam para fora com uma expressão estranha, vazia. Eu ouvia essas histórias e ria. Achava que era invenção de gente entediada querendo assustar os outros. Até aquela noite de março, eu estava voltando de uma entrega em Presidente Prudente. Tinha atrasado por causa de um problema com a carga e acabei pegando a estrada bem mais tarde do que devia.
Devia ser umas 2:30 da manhã quando passei pelo posto, e o Josué, o frentista que trabalhava no turno da madrugada, me olhou com uma cara estranha quando eu disse que ia seguir viagem. Ele era um senhor de uns 60 anos, daqueles bem sério, trabalhava ali havia décadas. Josué encheu o tanque do meu caminhão, me vendeu 2 salgados requentados e uma garrafa de café, e antes de eu ir embora, ele segurou no meu braço com uma força surpreendente para a idade dele. Os olhos dele tinham uma seriedade que me incomodou. Ele falou assim, bem baixinho, como se tivesse medo de ser ouvido por algo invisível. Cuidado no quilômetro 147, especialmente se você parar naquele ponto de ônibus velho. Se você vê qualquer ônibus parado ali, não aceita carona de ninguém, não para ajudar. E, pelo amor de Deus, não sobe em veículo nenhum que você não conhece. Hoje é sexta de madrugada e está chegando a Semana Santa. Eles andam mais ativos nessa época. Na hora eu achei aquilo meio dramático demais, mas alguma coisa no jeito que ele falou me deixou com um frio na barriga. Josué nunca tinha me parecido do tipo que acredita em bobagem. Era um cara pé no chão, sabe? Eu dei um sorriso meio sem graça, agradeci e entrei no caminhão, mas confesso que fiquei pensando naquilo enquanto dirigia. A estrada estava completamente deserta. Não tinha passado um carro sequer desde que saí do posto. O rádio só pegava estática, aquele chiado irritante que parece entrar na cabeça da gente. Eu tentei sintonizar umas 3 estações diferentes, mas nada funcionava. Acabei desligando e fiquei só com o barulho do motor do caminhão e o ronco dos pneus no asfalto. A lua estava escondida atrás de umas nuvens pesadas e a escuridão era daquelas que parecem sólidas, como se você pudesse tocar nela. Os faróis do caminhão cortavam a noite, mas parecia que iluminavam só um pedacinho pequeno, como se a escuridão tivesse ficado mais densa de propósito. Tinha uma neblina, fina começando a subir do chão, daquelas que deixam tudo meio embaçado e fantasmagórico. Quando eu estava chegando perto do quilômetro 147, comecei a sentir uma coisa estranha. Sabe quando você tem a sensação de que alguma coisa vai acontecer, mas você não sabe exatamente o quê? Um arrepio subiu pela minha nuca e eu percebi que estava com as mãos suando frias no volante. O coração começou a bater mais rápido sem motivo aparente. Pensei que fosse só cansaço ou o café ruim que eu tinha tomado no posto, mas tinha alguma coisa no ar que não era normal. O cheiro dentro da cabine mudou. Ficou com um perfume meio adocicado e enjoativo, como flores murchas misturadas com mofo. Aquele tipo de cheiro que você sente em velório, em capela velha de cemitério. Eu abri a janela para arejar, mas o cheiro não ia embora. Só ficava mais forte. Foi quando eu vi o ponto de ônibus. Era uma estrutura de concreto bem simples, coberta de pichação, rachada em vários lugares, com o banco quebrado e a cobertura meio torta. Parecia abandonado havia anos, daqueles que a prefeitura esqueceu que existe. Não fazia sentido ter um ponto de ônibus ali, no meio do nada, longe de qualquer cidade ou vilarejo. Não passava linha de ônibus naquela estrada havia pelo menos uma década, desde que abriram a rodovia nova paralela. Mas o que me fez pisar no freio não foi o ponto de ônibus em si, foi a mulher que estava sentada nele. Ela estava sozinha, sentada no banco quebrado, com uma mala velha de tecido azul ao lado. Usava um vestido florido meio desbotado e um casaco de lambege, daqueles que as senhoras mais velhas usam. O cabelo dela era grisalho, preso num coque baixo, e ela ficava olhando para a estrada como se estivesse esperando alguma coisa. Às 3 horas da manhã, no meio do nada, meu primeiro instinto foi de preocupação, sabe? Pensei que talvez o carro dela tivesse quebrado, ou que ela tivesse se perdido de algum grupo. Tinha alguma coisa de errado naquela cena toda, mas eu não conseguia identificar o que exatamente. Eu diminuí a velocidade do caminhão, ainda meio em dúvida se parava ou não.
A voz do Josué ecoou na minha cabeça, o aviso dele sobre não parar no quilômetro 147. Mas era uma senhora sozinha, na beira da estrada de madrugada. Eu não podia simplesmente ignorar. Quando eu estava quase decidindo parar, a mulher virou a cabeça na minha direção. E foi aí que eu vi os olhos dela. Não eram olhos normais. Eram completamente brancos, sem íris, sem pupila, só aquele branco leitoso e opaco que não refletia luz nenhuma. Ela me olhou fixamente e eu senti como se uma mão gelada tivesse apertado meu coração. O sorriso que se formou no rosto dela não tinha nada de humano. Era largo demais, esticado demais, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca dela para cima, com força. Eu pisei fundo no acelerador sem nem pensar. O caminhão deu um solavanco e acelerou. Meu corpo inteiro estava tremendo, o suor escorria pelas minhas costas e eu não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Aqueles olhos brancos me olhando, aquele sorriso impossível. Eu devia ter ido embora direto, devia ter continuado dirigindo até chegar em casa e nunca mais passar por aquela estrada. Mas a curiosidade é uma coisa perigosa e o medo às vezes faz a gente fazer escolhas idiotas. Uns 200 metros depois do ponto de ônibus, eu diminuí a velocidade e olhei pelo retrovisor. Precisava ter certeza de que eu tinha visto mesmo aquilo, que não era coisa da minha imaginação. E quando eu olhei para o retrovisor, vi algo que fez meu sangue gelar. Tinha um ônibus parado no ponto. Um ônibus velho, daqueles modelos antigos dos anos 90, pintado de branco e azul desbotado. Eu teria jurado que não tinha ônibus nenhum ali segundos atrás. Era só a mulher sentada. Mas agora tinha um ônibus completo, com as portas abertas, e a mulher estava subindo nele com a mala. Eu podia ver outros passageiros através das janelas, várias silhuetas sentadas, todas imóveis, todas olhando para fora. As luzes internas do ônibus davam uma iluminação amarelada e, fraca, como aquelas lâmpadas velhas que estão quase queimando. Tinha alguma coisa profundamente errada naquela cena. O ônibus não fazia barulho nenhum. O motor não roncava. Não tinha aquele cheiro de diesel que ônibus velho sempre tem. Nada. Era um silêncio pesado. Anormal. Eu parei o caminhão ali mesmo na pista, travei a direção e fiquei olhando pelo retrovisor, completamente hipnotizado por aquela visão. Não conseguia desviar os olhos. O ônibus continuava parado, com as portas abertas, e agora eu percebia que todos os passageiros tinham virado a cabeça na minha direção. Todos eles me olhavam através das janelas do ônibus. E todos eles tinham os mesmos olhos brancos e vazios. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos com aquela expressão vazia e aqueles olhos sem vida. Alguns tinham as mãos pressionadas contra o vidro das janelas, como se quisessem sair ou como se quisessem que eu entrasse. Tinha uma criança pequena na janela de trás, um menino de uns 6 ou 7 anos, usando uma camiseta regata vermelha. Ele ficava batendo na janela devagar, sem fazer som nenhum, e os lábios dele se moviam como se estivesse dizendo alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir. Se você está gostando e quer que eu continue trazendo esses relatos, não esquece de deixar aquele like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Foi quando eu percebi que o ônibus estava começando a se mover. Devagar, silenciosamente, ele começou a vir na minha direção. Não tinha barulho de motor, não tinha luz de farol acendendo, nada. Ele simplesmente deslizava pela pista como se estivesse flutuando. Aquilo quebrou o transe que eu estava. Eu voltei para o lugar do motorista, coloquei a marcha e acelerei o máximo que o caminhão carregado conseguia. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu olhava freneticamente entre a estrada à frente e o retrovisor, tentando ver se o ônibus estava me seguindo. E estava.
Ele vinha atrás de mim, mantendo sempre a mesma distância, cerca de 50 metros, deslizando silenciosamente pela rodovia. Não importava o quanto eu acelerasse, ele continuava ali, sempre na mesma distância, sempre com aqueles passageiros de olhos brancos me olhando através das janelas. Eu tentei ligar o rádio de novo, tentei pegar o celular para ligar para alguém, qualquer coisa para quebrar aquele silêncio e aquele medo que estava me consumindo. Mas o celular não tinha sinal, estava completamente morto, e o rádio só emitia aquele chiado que agora parecia ter vozes misturadas nele. Vozes baixas, sussurrando coisas que eu não conseguia entender direito, mas que me enchiam de um pavor inexplicável. Parecia uma reza ou um cântico, daqueles que o povo faz em procissão. Eu podia ouvir pedaços de palavras. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida Doçura. Era a Salve Rainha, a oração que os romeiros cantam. Mas as vozes estavam distorcidas, lentas demais, arrastadas, como se tivessem vindo de muito longe ou de debaixo d'água. O pânico estava tomando conta de mim. Eu não sabia o que fazer. Continuar dirigindo, parar e tentar correr, rezar. Eu nunca tinha sido muito religioso, mas naquele momento comecei a murmurar todas as orações que eu lembrava da infância, pedaços do Pai Nosso, da Ave Maria, qualquer coisa que viesse na cabeça. E quanto mais eu rezava, mais o ônibus parecia se aproximar. Agora ele estava a uns 30 metros e eu podia ver com mais detalhes os passageiros. Eles usavam roupas simples, antigas, do tipo que a gente via nos anos 90. Vestidos floridos, camisas de botão, algumas mulheres com lenços na cabeça. Tinha um homem na janela da frente que segurava um terço nas mãos, as contas balançando levemente. Uma mulher mais velha apertava contra o peito uma imagem de Nossa Senhora, daquelas estatuetas de gesso que o povo compra em Aparecida. Todos eles com aqueles olhos brancos aterrorizantes, todos eles olhando para mim com uma expressão que misturava súplica e convite. Eu vi uma placa de sinalização surgir no farol do caminhão. Próxima cidade, 15 quilômetros. Eu precisava aguentar só mais 15 quilômetros. Só chegar onde tivesse gente, onde tivesse luz, e talvez aquela coisa parasse de me seguir. Mas os quilômetros pareciam não passar nunca. A estrada se esticava infinitamente à frente, e o ônibus continuava ali, sempre presente no retrovisor, sempre silencioso, sempre com aqueles passageiros mortos-vivos me observando. Eu comecei a ter pensamentos confusos. Uma parte de mim queria parar, queria descer do caminhão e ir até o ônibus, ver quem eram aquelas pessoas, perguntar o que elas queriam. Era como se uma voz na minha cabeça sussurrasse que eu precisava entrar no ônibus, que lá dentro eu entenderia tudo, que lá dentro eu encontraria respostas. Eu balancei a cabeça com força, tentando afastar esses pensamentos. Eu sabia que não eram meus, que tinha alguma coisa tentando me manipular, me atrair. Foi quando eu tive uma ideia. Tinha um trevo de acesso uns 5 quilômetros à frente. Eu lembrava dele das outras viagens. Era uma saída secundária que levava para uma estrada de terra, usada principalmente por fazendeiros da região. Se eu conseguisse fazer a curva rápido o suficiente, talvez o ônibus não me seguisse. Ou talvez ele não conseguisse entrar na estrada de terra, sei lá, eu estava desesperado e agarrado a qualquer possibilidade. Quando vi as placas indicando o trevo, eu diminuí a velocidade de propósito, como se fosse continuar na rodovia principal. O ônibus manteve a distância. Então, no último segundo, eu virei o volante bruscamente e entrei no trevo em alta velocidade. O caminhão balançou perigosamente, os pneus cantaram no asfalto, e por um momento achei que fosse capotar. Mas consegui controlar. Desci a rampa do trevo e entrei na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira atrás de mim. Eu olhei no retrovisor, o coração quase saindo pela boca. O ônibus tinha parado na entrada do trevo. Ficou ali parado,
na rodovia principal, como se não pudesse ou não quisesse entrar na estrada de terra. Os passageiros continuavam olhando na minha direção, através daquela poeira que eu tinha levantado. Eu continuei dirigindo pela estrada de terra, não diminuí a velocidade, só queria colocar o máximo de distância possível entre mim e aquela coisa. Dirigi por quase meia hora pela estrada de terra, até encontrar outra rodovia que me levaria de volta para a rota principal, mas bem longe daquele trecho amaldiçoado. Quando finalmente cheguei numa cidade, já estava quase amanhecendo. Parei num posto 24 horas e desci do caminhão com as pernas bambas. Fiquei ali parado uns 10 minutos, só tentando respirar direito, tentando processar o que tinha acontecido. O frentista me perguntou se eu estava bem, disse que eu estava pálido. Eu não sabia nem o que responder. Como eu ia explicar que tinha sido perseguido por um ônibus fantasma cheio de romeiros mortos? Tomei um café forte, comi um pão na chapa e fiquei ali, sentado até o sol nascer completamente. Só quando tinha gente na rua, movimento, barulho normal de cidade acordando, eu me senti seguro o suficiente para continuar a viagem. Quando cheguei em casa, não contei nada para ninguém no começo. Achei que iam dizer que eu estava louco, que tinha dormido na direção e sonhado tudo. Mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Comecei a pesquisar sobre o acidente dos romeiros na internet, procurar notícias antigas. E foi quando eu descobri que a história era real. Em abril de 1996, um ônibus fretado com 53 romeiros que voltavam de Aparecida do Norte realmente desapareceu naquela rodovia. Era madrugada de uma sexta-feira santa. Chovia muito e o ônibus simplesmente sumiu. As buscas duraram meses. Famílias inteiras foram destruídas pela falta de respostas, pela impossibilidade do luto sem um corpo para enterrar. Com o tempo, o caso foi arquivado como desaparecimento sem solução. Mas os relatos de avistamentos começaram poucos anos depois. Motoristas de caminhão, principalmente, contavam que viam um ônibus velho passando pela rodovia de madrugada, sempre silencioso, sempre com passageiros de aparência estranha. Eu encontrei um fórum na internet onde vários caminhoneiros trocavam histórias sobre a estrada. Tinha pelo menos uma dúzia de relatos parecidos com o meu. Alguns diziam que o ônibus só aparecia em sextas-feiras, especialmente durante a Quaresma e a Semana Santa. Outros contavam que os passageiros acenavam para quem passava, como se estivessem pedindo ajuda. E tinha 3 casos de pessoas que tinham parado e oferecido carona ou ajuda. Nenhuma dessas 3 pessoas foi vista novamente. Os carros e caminhões delas foram encontrados abandonados na beira da estrada. Portas abertas, chaves na ignição, mas os motoristas simplesmente desapareceram. Um dos casos era de um caminhoneiro chamado Roberto, que tinha ligado para a esposa dizendo que ia parar para ajudar uma senhora com uma mala no ponto de ônibus. Foi a última vez que alguém ouviu a voz dele. O caminhão dele foi encontrado 3 dias depois, parado no acostamento do quilômetro 147. Eu voltei àquele posto onde tinha encontrado o Josué. Precisava falar com ele, contar o que tinha acontecido. Mas quando cheguei lá, me disseram que o Josué tinha morrido 2 semanas antes. Ataque cardíaco fulminante durante o turno da madrugada. O dono do posto me mostrou onde ele estava quando morreu, perto das bombas de gasolina, virado para a rodovia. Disseram que o corpo dele foi encontrado numa posição estranha, como se ele tivesse visto alguma coisa que o assustou profundamente. Os olhos dele estavam arregalados, fixos na direção da estrada, e tinha uma expressão de terror absoluto congelada no rosto. Eu não consegui tirar da cabeça a ideia de que talvez Josué tivesse visto o ônibus naquela noite. Talvez ele tivesse tentado impedir que aquelas almas levassem mais alguém. Eu parei de fazer viagens naquela rota. Pedi transferência para o meu chefe, disse que queria trabalhar em outras regiões, inventei desculpa de família, de precisar ficar mais perto de casa.
Eu não podia mais passar por aquela estrada, não depois do que vi. Mas o problema é que eu não consigo esquecer. Toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo aqueles rostos pressionados contra as janelas do ônibus. Aqueles olhos brancos e vazios me olhando. Aquelas mãos acenando, me chamando. Eu sonho com o ônibus, pelo menos 3 vezes por semana. Sempre o mesmo sonho. Eu estou dirigindo pela estrada, vejo o ponto de ônibus, vejo a senhora com a mala e quando eu passo, ela sobe no ônibus. Mas no sonho, eu paro. Eu desço do caminhão e caminho até o ônibus. As portas estão abertas e uma voz gentil vinda de dentro me convida a subir. Diz que eles estão esperando por mim, que finalmente eu vou entender. E eu começo a subir os degraus. Mas sempre acordo antes de entrar completamente, sempre acordo suando frio, com o coração disparado. O pior é que agora eu comecei a ver coisas estranhas até na cidade. Umas 2 semanas atrás, eu estava voltando para casa depois de uma entrega local, já estava escurecendo, e eu vi um ônibus parado num ponto perto do terminal. Era um ônibus normal da linha municipal, mas quando eu passei perto, percebi que todos os passageiros dentro dele estavam olhando para mim. E por um segundo, só por um segundo, eu jurei que vi aquele brilho branco nos olhos de uma mulher sentada perto da janela. Eu acelerei e não olhei para trás. Minha esposa diz que eu estou paranoico, que preciso de terapia, talvez uns remédios para a ansiedade. Eu até fui num psicólogo, contei a história toda para ele. Ele falou sobre estresse pós-traumático, sobre privação de sono causando alucinações, sobre como o medo pode distorcer nossas percepções. Eu queria acreditar nele, queria muito que fosse só coisa da minha cabeça, mas eu sei o que vi, eu sei que aquilo era real. Tem vezes que eu penso em voltar lá, levar um padre comigo, ou uma benzedeira, alguém que entenda dessas coisas. Tentar fazer alguma coisa por aquelas almas, porque é óbvio que elas estão presas ali, repetindo eternamente aquela última viagem que fizeram antes de desaparecer. Mas eu tenho medo de que se eu voltar, dessa vez o ônibus não vai me deixar escapar. Tenho medo de que eu acabe como o Roberto, como aquelas outras pessoas que pararam para ajudar e nunca mais foram vistas. Tem dias que eu penso que talvez fosse melhor ter subido naquele ônibus, ter ido junto com eles, pelo menos assim eu saberia o que aconteceu, onde eles foram parar. Para quem quer apoiar o canal e ter acesso a conteúdo exclusivo, já está liberado o nosso clube de membros com vídeos que só faço para essa área. Mas eu não subi, eu fugi. E agora eu carrego essa culpa, essa sensação de que abandonei aquelas pessoas, de que eu deveria ter feito alguma coisa além de correr. Eu pesquisei os nomes das vítimas do acidente, encontrei fotos de algumas delas em reportagens antigas, e eu reconheci rostos. A senhora da mala era a dona Aparecida Silva, 62 anos, mãe de 5 filhos. O menino da camiseta vermelha que batia na janela era o Gabriel, 7 anos, filho único de um casal jovem. O homem com o terço era o padre Marcelo, que organizava a romaria todos os anos. 53 pessoas que nunca voltaram para casa. 53 famílias que nunca tiveram respostas. E agora eles ficam naquela estrada, presos num loop eterno, tentando voltar para casa ou tentando levar outros com eles, eu não sei. Tem uma coisa que eu não contei ainda, porque ela me assusta mais do que tudo. Uns 2 meses depois daquele dia, eu recebi uma carta em casa. Não tinha remetente, só meu nome e endereço escritos à mão numa caligrafia antiga, tremida. Dentro da carta tinha uma foto. Era uma foto velha, desbotada, do tipo que era tirada com aquelas câmeras analógicas dos anos 90. A foto mostrava um grupo de pessoas sorrindo em frente a um ônibus branco e azul. Eram os romeiros, antes de desaparecerem. Eles estavam felizes, animados com a viagem, sem saber o que ia acontecer. E no fundo da foto, bem desfocado,
quase imperceptível, tinha uma sombra. Uma sombra que não deveria estar ali, que não correspondia a nenhuma pessoa visível na foto. Uma sombra alongada, distorcida, que parecia observar o grupo. E junto com a foto tinha um bilhete com a mesma caligrafia tremida. Você nos viu. Agora nós também vemos você. Quando a sua hora chegar, vamos estar esperando no ponto. Eu queimei a carta e a foto. Joguei as cinzas no vaso sanitário, puxei a descarga várias vezes. Benzi a casa inteira, coloquei sal grosso em todos os cantos, pedi para um padre vir fazer uma bênção. Eu faço de tudo para não sair de casa depois das 10 da noite. Quando preciso dirigir à noite, eu só pego avenidas grandes, bem iluminadas, cheias de gente. Eu nunca mais entro em estrada deserta depois que escurece. E eu evito pontos de ônibus. Sempre que eu vejo um ponto de ônibus vazio à noite, eu atravesso para outra calçada. Eu dou a volta no quarteirão, qualquer coisa para não passar perto. Porque eu tenho medo de ver alguém sentado ali, esperando. Eu tenho medo de ver aqueles olhos brancos me olhando de novo. Eu tenho medo de ouvir aquela voz gentil me convidando a subir, a finalmente entender o que aconteceu com eles. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não sei se eles vão vir me buscar daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, ou no meu último dia de vida. Mas eu sei que eles não esqueceram de mim. Eu sei que naquela noite, quando eu olhei nos olhos deles, quando eu quase parei para ajudar, alguma coisa mudou. Eu me tornei visível para eles, e agora eu tô marcado. Tem noites que eu acordo às 3 da manhã exatas, e eu ouço um barulho lá fora. Um barulho que parece um motor de ônibus velho em ponto morto. Eu não tenho coragem de olhar pela janela. Eu fico debaixo das cobertas, rezando, esperando o barulho ir embora. E ele sempre vai, depois de alguns minutos. Mas ele sempre volta. A parte mais assustadora é que eu comecei a sentir uma vontade estranha, um impulso que não é meu. Tem dias que eu pego as chaves do carro sem querer, começo a dirigir sem destino, e quando eu percebo, eu tô na entrada daquela rodovia. Eu tô indo na direção do quilômetro 147. E é só a força de vontade, é só o pavor absoluto que me faz virar o carro e voltar para casa. Mas cada vez está mais difícil resistir. Cada vez a vontade fica mais forte. É como se eles tivessem plantado uma semente na minha cabeça naquela noite, e agora ela está crescendo, me puxando de volta para lá. Minha esposa percebe quando eu tenho esses episódios. Ela vê meus olhos ficarem vidrados, minha expressão mudar. Ela me sacode, grita meu nome, me traz de volta. Mas ela está ficando cansada. Ela não aguenta mais me ver assim, vivendo com medo, olhando por cima do ombro o tempo todo. Eu pensei em me mudar, ir para bem longe, talvez para outro estado, para o Nordeste, algum lugar onde eu nunca tenha ouvido falar de rodovia assombrada ou ônibus fantasma. Mas eu tenho medo de que não adiante. Tenho medo de que não importa para onde eu vá, quando chegar a minha hora, quando aquela chamada se tornar forte demais para resistir, eu vou acordar de madrugada e sair de casa sem nem perceber. Vou caminhar até o ponto de ônibus mais próximo, não importa onde eu esteja. E o ônibus vai estar lá, esperando por mim, com as portas abertas e aqueles 53 passageiros de olhos brancos me esperando, guardando um lugar vazio só para mim. E dessa vez, eu vou subir. Eu vou sentar naquele banco de couro rachado. Vou olhar pela janela com aqueles mesmos olhos vazios e vou passar o resto da eternidade naquela estrada deserta, esperando por outros viajantes solitários, tentando levá-los comigo para onde quer que a gente esteja preso. Então, se você um dia estiver dirigindo sozinho de madrugada numa estrada deserta, especialmente numa sexta-feira da quaresma, e você ver um ponto de ônibus abandonado com alguém sentado esperando, não para. Não importa se parecer ser uma pessoa inofensiva, não importa o quanto sua consciência grite que você precisa ajudar. Continue dirigindo, acelere e não olhe pelo retrovisor. Porque se você olhar, você vai ver o ônibus,
E se você ver o ônibus, se você olhar nos olhos daqueles passageiros, você vai ficar marcado como eu fiquei. E uma noite, mais cedo ou mais tarde, eles vão voltar para você. Eles sempre voltam.